Programa Simples Assim. Apoio Unimed. Cuidar de você. Este é o plano. Você, espectador do Simples Assim, que nos mandou as suas perguntas, agora é a hora de respondê-las. A gente conversa com o Dr. Durval Ribas Filho, que é presidente da ABRAM, Associação Brasileira de Nutrologia, respondendo às muitas questões que chegaram para o Simples Assim sobre alimentação e uma porção de outros assuntos dentro desta área aí. Dr. Durval, o pessoal mandou um montão de pergunta bacana. Vamos começar a respondê-las? Vamos. A gente começa então pelo Márcio, que é de Catanduva, e ele quer saber a relação que existe de tomar suco antes, durante uma refeição. Tomar suco junto com o almoço, com o jantar. Isso é mito ou é verdade que não pode? Ele pergunta. Não, olha, Márcio, a sua pergunta é muito pertinente. Por quê? Quando você ingere algum líquido durante a refeição, tem dois aspectos. Um deles é que você, de certa forma, dilui aquele conteúdo gástrico. Então, o seu processo digestivo pode ser um pouquinho mais lento. Segundo, e portanto, se você tiver gastrite, duodenite, logicamente vai ser pior ainda. Mas o outro lado da questão é que nós temos aqui na língua papilas gustativas. Se você toma um líquido, você, entre aspas, lava essas papilas. E elas que estavam cheias, porque é igual uma concha, ela está cheia de alimento, diminui a sua vontade da comida. Quando você lava, você volta a ter Liberou, aquele sabor, vou comer de novo. E você então pode comer um pouquinho mais. Ah, mas é uma colher, é um garfo, é 2 ou 3, mas isso durante a semana e durante o mês, no fim, dá um teor calórico relativamente alto. Então isso passa desapercebido, mas é uma realidade. Lava-se, entre aspas, as papilas gustativas e com isso você vai ter um pouquinho mais de fome. E beber água meia hora antes de almoçar ou de jantar? Não interfere, pode até ser recomendável, porque sacia, já que ocupa um espaço do seu estômago. Meia hora mais ou menos antes. Exatamente. Boa. O Marcelo diz o seguinte, Dr. Durval, diz que com a vida corrida, ele e a esposa não conseguem fazer as refeições, produzir as refeições, cozinhar em casa, então eles optam pela marmita, mas quase todas elas vêm com excesso de arroz e feijão, muito carboidrato, poucos legumes e verduras, pouca proteína. Existe alguma maneira de equilibrar essa alimentação, Dr. Durval? Olha, isso é um pouco difícil, né? O que está acontecendo com esse casal é o que na verdade está acontecendo com a maioria dos casais, com essa ocidentalização da alimentação no mundo, né? E cada vez mais estamos comendo menos em casa e fazendo menos e menos refeições em casa. Então, nesse aspecto, o que a gente recomenda é que você faça de tudo para não ingerir todo aquele conteúdo que veio. Observe que a grande maioria das marmitas, elas são grandes, tem um conteúdo bastante grande, né? E um teor calórico evidentemente grande. Evidentemente que todo o conteúdo que tem lá e que tem gordura fica mais palatável, então a comida com um pouco mais de gordura ela é mais gostosa. Não por acaso que nas marmitas a gente observa um teor de gordura um pouco maior do que o normal. Então, o que fazer nessa situação? Primeiro, em hipótese alguma, ingerir toda a comida, todo aquele conteúdo. Aliás, uma daquelas marmitas, muitas vezes você pode dividir e comer metade no almoço e no jantar. E o que você deve associar? A fruta. Então, antes de você começar a ingerir esse alimento, todo esse conteúdo da marmita, você coma uma ou duas frutas. Deixa já previamente preparada. Exatamente. Para preparar à noite, por exemplo. Não tem problema, porque aí sim você já começa a entrar no chamado mecanismo de saciedade. A pessoa já vai ficando saciada e não vai com e tanta não vai fome comer. A marmita. Exatamente. Okay. Essa é uma maneira de você contornar essa situação. A Roseli de Novo Horizonte quer saber se existe algum alimento que previne celulite. Olha, Roseli, infelizmente não existe. Quando se fala que a pessoa ingere
determinado refrigerante, tem celulite, etc, etc. Logicamente que quando você ingere não só refrigerante, e aí sim por causa do açúcar, assim como doces, carboidratos refinados, você de alguma maneira está ingerindo não só uma quantidade um pouquinho maior de calorias, mas também você está liberando muita insulina. A insulina em excesso no nosso organismo, ela não é recomendável, a gente chama de incursões insulínicas, ou seja, não é um mecanismo fisiológico. E excesso de insulina favorece a duas vias: lipogênese, ou seja, aumenta a produção de gordura, e diminui a lipólise, a quebra da gordura. Portanto, há um sinergismo. Você soma e que no resultado final significa um teor maior de calorias, que evidentemente vai se depositar no seu organismo. Se for mulher, é principalmente nos quadris, e se for homem, é principalmente no abdômen. Tá. E então, evidentemente, que os carboidratos refinados não são recomendáveis. Então é melhor, tem muitos que ela precisa evitar. E evitar. Nada proibir, não, mas coibir, sim. Tá. Nós temos a pergunta da Silvia, diz que os filhos, ela é de Catanduva, os filhos passaram férias na casa da avó e voltaram com sobrepeso. E agora? Tem que educar a avó, né? Exatamente. Qual é a avó que sabe dizer não? Não existe, né, Silvia? Então, o que acontece? Infelizmente, os netos que também são inteligentes, sabidos, espertos, eles sempre dizem: vovó me faz isso, me faz aquilo, e a vovó faz. Isso é absolutamente normal, acontece em todas as famílias, não só na sua família, e a recomendação é agora, em casa, você fazer uma espécie de compensação metabólica, ou seja, tentar, dentro do possível, reduzir as calorias e até de forma imperceptível pelos próprios filhos. Ou seja, evitar comprar os chocolates, os doces e etc, etc. Biscoito recheado. Biscoito recheado. Tá, isso é fundamental. Tenho mais 2 minutos, mais 3 perguntas. Vamos tentar? Vamos. Felipe de Catanduva diz que está fazendo a dieta da proteína e baixo carboidrato. Ele quer saber os benefícios e se isso pode fazer com regularidade. Pode ser feita a dieta hiperproteica. Não é recomendável você zerar os carboidratos. Mas as dietas hiperproteicas é o que, na verdade, são todas as dietas da moda. 90% delas, dieta cetogênica, a dieta da lua, dieta do sol, dieta Dukan, etc., todas são hiperproteicas. Proteína favorece a saciedade, por isso que elas dão melhor resultados. O Vasco disse que o pão, ele ouviu dizer que o pão é maléfico ao organismo, e ele disse que ele trocou o pão pela batata doce e pela batata barô e o aipim nas refeições. Tá correto? Batata doce tem um índice glicêmico menor, por isso é mais recomendável do que a batata comum. Tá, no lugar do pão também vale. No lugar do pão. E a Regiane de São Paulo disse que tem um vídeo, até ela mandou o vídeo pra gente, Dr. Duval. Esse vídeo está circulando na internet falando sobre as propriedades que o limão tem para prevenir e curar o câncer. E ela quer saber se isso é verdadeiro. Todos os vegetais, todos, e aí entram, por exemplo, as frutas cítricas, têm pigmentos antioxidantes. Portanto, todos protegem para que não haja o desenvolvimento de células cancerosas. Ou seja, se você estiver ingerindo frutas, verduras e legumes de 5 cores, são 5 pigmentos diferentes. Portanto, proteção. O limão é uma delas, mas, infelizmente, não é milagre. Nenhum trabalho científico mostrou que efetivamente o limão isoladamente ele favorece ao não desenvolvimento de células cancerígenas. Isso é importante porque você sabe que na internet tem muita coisa, mas... é terra de ninguém, né, doutor Duval? Exatamente. Muitíssimo obrigada, foi um grande prazer, e obrigada por responder o nosso pessoal aqui de casa. Eu que agradeço e estaremos sempre à disposição. Que tal deixar a sua imaginação virar uma linda realidade? Aqui na Arte Companhia você pode. Toda a linha de tintas da Acrylex para efeitos especiais, entre elas craquelê, relevo, PVA,
tintas para telas e tudo mais que você desejar criar. Acrylex, uma tinta para cada ideia. E tem também os materiais auxiliares, como verniz, base e betumes, além de acessórios como tesouras e pincéis. A Arte Companhia é a maior revenda da Acrylex na região e por isso tem muito mais variedade e os melhores preços. Acrylex e Arte Companhia. Aqui a criatividade nunca acaba. Programa Simples Assim. Apoio Unimed. Cuidar de você. Este é o plano.